Olá pessoal, tá começando mais um Condomínio Informal, o programa que trata o universo condominial de maneira leve e descontraída. Tô aqui com o meu time de síndicos 5 estrelas e hoje nós vamos falar sobre implantação de condomínios. Roda a vinheta. Pessoal, hoje a gente vai voltar a falar sobre implantação de condomínios, um momento de muitos desafios para o síndico, para a administradora e para os condôminos. É um momento em que o condomínio é entregue, tudo tem que começar do zero, o síndico recebe o condomínio e tem que conversar com os condôminos para saber o que vai ser feito. Você quer começar, Vanessa? Você que está num desafio aí. Nossa, nem me fale. Olha, a primeira coisa é trazer muita transparência de todos os processos que estão sendo realizados naquele empreendimento. Eu sempre costumo começar fazendo reunião aberta com os moradores para tentar entender as ansiedades, porque dependendo do padrão do condomínio, e isso varia de DNA para DNA, principalmente condomínios de um DNA, vamos dizer assim, de um DNA mais popular, vamos dizer assim, onde a questão financeira pega muito. Todos os moradores querem ser síndicos. É um desafio enorme. Por que eu digo isso? Porque tem condomínios que têm um padrão um pouco mais elevado, que a questão financeira ele não é tão importante. Então, eles querem as questões funcionando. Aprova-se ali, por exemplo, um rateio inicial, muitas vezes, né? Quando a construtora não entrega o empreendimento já todo perfeitamente instalado, com acessórios, móveis, a questão dos tapetes, câmeras, tudo perfeitamente colocado, os condomínios precisam fazer a arrecadação de uma coisa chamada enxoval. E esse enxoval, muitas vezes, dependendo do empreendimento, pega muito. Por exemplo, um condomínio popular, onde a questão financeira e a cota condominial pesa, eles quase não querem que seja aprovado nada, mas eles querem tudo. E cai de encontro, né, Van? Justamente com aquela parcela final que você paga. Sim. Com a necessidade. E eles preocupados. Com as obras. Com o financiamento. Conseguiu, não conseguiu, como é que vai fazer? Então, é um momento financeiro de preocupação. Delicado mesmo. E delicado para o síndico também. Sim. Uma questão importante também. O síndico, ele pode liberar a entrada de um novo condômino, entre aspas, sem que ele tenha recebido as chaves? Não pode. Pois é, eu tenho recebido algumas carteiradas de moradores que não receberam as chaves por conta dessa bendita parcela final para a entrega das chaves e que eles vêm com a polícia lá. Gente, polícia tem que prender bandido. As questões de polícia não tem nada a ver com as questões condominiais. E aí eu tenho que falar com policiais que querem... Eu falo, não, eu tenho que deixar o cara... Então, onde é que tá escrito, senhor, que eu tenho que deixar essa pessoa que pra mim ainda até então não é condômino, não tem ali nenhum documento de entrega de chaves. Então são desafios, né? Só pra esclarecer um pouco que a gente tá acostumado com esse trâmite, né? Mas talvez os nossos internautas aí não tenham. Essa implantação, ela é feita, é uma tríade, né? É a construtora, a administradora e o síndico. Sim. Então, como é que é? Até aquele momento da implantação, tudo é da administradora. Não existe o condomínio. É da construtora, perdão. É construtora. Tudo é da construtora. Não existe o condomínio. A partir daquele momento, o condomínio passa... É como se fosse o nascimento do condomínio. A partir da Assembleia Geral de Instalação. Da Assembleia de Instalação. É o nascimento do condomínio. Então, enquanto a construtora não chega para o síndico e fala: olha, Vanessa, o João é o proprietário da unidade 11. Você pode liberar a entrada dele. Olha, Vanessa, na unidade 12 é o Carlos, ele está liberado. Enquanto a gente não recebe esse ok da construtora, a gente não pode. Para nós, é tudo deles, enquanto eles não passam para a gente. Exatamente. Inclusive, a responsabilidade pelo pagamento da cota condominial. Isso aí. São desafios que a gente tem que estar aí, assim, preparados. Condomínio e implantação não é para qualquer síndico.
Eu entendo que quem não tem experiência não Olha. deve efetivamente aceitar esse desafio. Como diz um amigo meu, cuidado com o que desejas, porque... Exatamente. Eu comecei numa implantação, né? Eu já cheguei a falar isso, inclusive, em vários condomínios. Eu comecei, meu desafio já foi gigante. Eu fui corajosa. Eu comecei numa implantação e fiquei nesse condomínio por 5 anos. E depois, óbvio, peguei outras implantações, enfim. Se não tiver experiência com implantação, não deve pegar implantação. Por isso que a gente sempre coloca nos programas. Cada condomínio tem seu DNA. E o DNA do condomínio tem que se ajustar também às capacitações do síndico. Mas essa questão da comunicação para com os moradores, atendimento às ansiedades, a questão dos condôminos que jamais e nunca moraram em condomínio, né? As obras, a questão da segurança. Tava falando com a Pri, antes da gravação dos programas, de um caso, assim, que tá deixando todos os condôminos com muita dor de cabeça, que é, por exemplo, aquele condomínio que acabou de ser implantado. Nós não temos ainda nem os enxovais, nem ainda o regulamento interno aprovado, as regras comuns de uso das áreas comuns. E aí o morador, ele inventa que já quer fazer o Airbnb, sem nenhum tipo de segurança, sem nenhum tipo de controle de acesso, colocando pessoas estranhas, que já são todos, a bem da verdade, ainda estranhos à edificação, para fazer ali, por exemplo, um pernoite. E a unidade utilizada até para motel, gente. Porque o aluguel ali, né, a hospedagem, mais barata que um motel. E você tendo gente estranha ali, querendo ainda fazer uso das áreas comuns do condomínio de um prédio que não tem ainda regras totalmente definidas. Acabou de sair do forno. Como é que o síndico vai lidar com isso? Trazendo comunicação assertiva, dizendo por que ainda que determinadas situações ainda devem esperar, para que a gente traga atendimento à massa condominial e traga também uma resposta ao morador que tem ali as suas ansiedades e quer, naquele momento dele, não da coletividade, fazer uso da propriedade. Lembrando que a propriedade, o direito de propriedade, ele não é absoluto. O direito de propriedade, ele é relativo. Eu não posso fazer tudo o que eu quiser dentro da minha propriedade quando esse usar, gozar, trouxer transtornos à massa condominial. Eu ia falar uma coisa, o seguinte. Alguém tem que fazer a implantação, né? Então, assim, o que a Vanessa quis dizer é um desafio grande, por quê? O que a Vanessa quis dizer, né? Como se eu pudesse falar por ela. Mas assim, eu quero só complementar o que ela disse. Desculpa, me expressei mal. Imagina, aqui tem formal. É um momento que você precisa fazer tudo no condomínio. Então, assim, tudo mesmo. Tudo mesmo. Então, se você está começando, se você está em início de carreira, o ideal é que você pegue um condomínio andando, que você já tem um histórico, que você sabe onde começar, onde acabar, você sabe o que já aconteceu, você sabe como as pessoas se portam. Num condomínio de implantação, você tem que fazer uma previsão orçamentária sem nenhuma base. Você tem que pegar a sua experiência, saber o que você vai precisar contratar e montar uma previsão orçamentária sem nenhuma referência. As referências são outros condomínios, mas como a gente já disse muitas vezes aqui, cada condomínio tem suas especificidades. Você vai ter que criar regras para o condomínio. A construtora entrega uma convenção pré-formatada, que vai ser aprovada nessa primeira assembleia de instalação, e você vai ter que criar um regulamento interno para esse condomínio. Você vai ter que criar os sistemas de segurança desse condomínio. Todos os procedimentos. Todos os procedimentos. O que pode, como é que vai ser feita a reforma, o que você vai instalar, qual é o tipo de controle de acesso, tudo que você pode imaginar que já está pronto, você vai ter que desenvolver do zero. Então, a Vanessa foi muito corajosa em começar com uma implantação. Eu concordo. Mas era o momento mais crítico, né? Em que as pessoas querem entrar, tem muita gente que precisa mudar, tem muita gente que está pagando aluguel, então ela quer mudar rápido, então quer fazer a obra 24 horas por dia, e aí já tem o vizinho morando. Então imagina, olha a situação. Eu não tinha experiência de implantação, eu falei assim, eu preciso, já tinha ouvido muito, nossa gente, dá muito trabalho, é um trabalho absurdamente, né, grande em volume, quantidade, em visitas e tal. E geralmente a construtora quer te pagar pouco, porque ela que paga, né? E aí eu falei assim, não, eu preciso passar por essa experiência para entender o que é a implantação ao vivo e a cores. Peguei o meu condomínio de implantação, um condomínio mais popular, unidades pequenas de 45 a 55 metros quadrados, né? 136 unidades. Um ponto que acho que eu não me lembro de nenhum de vocês ter mencionado, que eu acho que talvez é o mais crítico
que é o início, é a vistoria de entrega que você tem que fazer com o engenheiro. Não aos nossos colegas, amigos síndicos que vão pegar uma implantação, eu recomendo... Contrate um engenheiro externo. Contrate um engenheiro, porque você não tem o conhecimento técnico para receber as áreas comuns da construtora e você precisa de um profissional preparado, gabaritado e que já tenha feito esse tipo de trabalho. Vale a dica também para quem vai receber as chaves dos apartamentos. Sim, com certeza. E você tá ali chancelando o recebimento das áreas para todo mundo. Exatamente. Então, assim, você ali, muita responsabilidade. Você representa todos os condôminos dizendo o seguinte, olha, as áreas comuns estão entregues. Se você não fizer todas as devidas anotações ali com o auxílio do engenheiro para dizer, olha, isso aqui está com problema, isso aqui não pode ficar assim, isso aqui está com essas trincas que tem que ser resolvidas, enfim, se tudo isso não tiver detalhado, você pode ter certeza que lá na frente você pode ter algum tipo de dor de cabeça. Normalmente tem, né? Sim. E fora os vícios ocultos também, que são importantes, que você não consegue visualizar. Mas pelo menos os vícios ocultos você ainda tem, né? Não, o argumento. só pra deixar olha, claro que, vício oculto, a gente só passa a valer a garantia a partir de agora que se descobriu. Mas o que eu coloco é o seguinte... Toda essa dor de cabeça, né, aliado ao fato da ansiedade, como você falou, Priscila, a ansiedade que muitos moradores têm de querer já iniciar as obras, de querer se mudar, né? Como você vai explicar para uma pessoa que nunca morou em um apartamento, que não sabe o que é um regulamento interno, que não sabe o que é uma convenção condominial e que para ela fazer qualquer tipo de reforma, ela tem que apresentar um projeto com uma ART e ter um responsável técnico que vai cobrar os olhos da cara sobre isso, num condomínio em que são unidades menores com valor de 400, 500 reais de condomínio. É desafiador. E outra, como é que você faz aquisições quando o condomínio ainda não tem o CNPJ? Isso. Aí você começa a ser criticado, inclusive, até por pessoas que nunca participaram de condomínio nenhum, que fazem parte, por exemplo, de um corpo diretivo, falando, mas a gente tem que fazer aquisição. Não, sim, a gente tem que fazer aquisição, mas normalmente as primeiras compras são feitas com o CNPJ da administradora. E aí ainda a pessoa fala, mas a administradora vai fazer a compra? Como assim? Será que tá ganhando alguma coisa em cima? Começam aquelas coisas de ruído na comunicação. Falta de informação. Então o síndico ele tem que estar preparado para trazer todas essas questões. Quanto tempo demora um CNPJ? As pessoas acham que em 24 horas um CNPJ já tá pronto. Porque o CNPJ, desculpa, mas o CNPJ só vai ter o start a partir do momento que essa assembleia é fechada, a ata é registrada, depois disso a gente consegue dar entrada no CNPJ. Exato, tem um processo, um procedimento. Só para vocês terem uma ideia, nesse caso, nessa experiência, eu falei assim que eu nunca falo dessa água, eu não beberei, mas eu digo que se eu puder evitar uma nova implantação, eu vou evitar. Mas eu já gosto. A não ser que seja de um condomínio menor. Passa pra mim, cara. Passa pra mim, Carlos, porque olha, eu vou falar, eu gosto muito das implantações, porque é já no começo que você consegue colocar o Você condomínio pequeno da melhor. Exato. Nesse aspecto, concordo com eu mais gosto. Teve um condomínio que eu fui síndica também, era uma implantação, mas eu fui a 4ª síndica em 8 meses. Jesus Cristo. 3 ali, 3 passaram antes. E os 3 fizeram uma bagunça. É isso que eu ia falar. Enorme. É pior você pegar a bagunça de quem fez a implantação errada. E assim, fiquei 5 anos. Né? Pra quem não sabe, eu só saí porque eu tive um problema uma apresentação, numa assembleia, onde um cara foi querer me agredir. Aí foi fogo. Eu vou complementar o que você está falando. É muito, muito, muito difícil você consertar uma implantação errada. É muito desafiador difícil. demais. Quando a pessoa faz tudo errado, é um problema. Tem a questão dos consumos. Nem todos os empreendimentos vêm já com individualização, por exemplo, de gás e água. Eles entregam o encanamento, mas não entregam os registros. Mas tem empreendimentos assim, de mais alto padrão. Hoje, que, com às vezes, gás, até hoje em São Paulo, o gás já é mais comum, já individualizado. A água ainda não. Mas por lei você tem que a construtora tem que entregar a infraestrutura. Possibilidade de assim, eu não me lembro da lei exata, mas assim, a norma, não lembro dela exatamente, mas eu sei que o condomínio, a construtora tem que entregar com a possibilidade da individualização. Só colocar eu lembro o até quem era o presidente que assinou essa lei. Michel Temer.
Foi ele que aprovou de que as construtoras tinham, acho que 5 anos para se adequar. Hashtag saudades. Não, tem os funcionários que têm que se adaptar às questões dos moradores. Tem a questão dos consumos. Como é que vão ser realizadas as questões dos consumos? Regulamento interno, a gente não tem, mas algumas convenções trazem algumas regras práticas. O que nós costumamos fazer é apresentar um regulamento interno provisório, sem discussão anterior, em que você dá uma possibilidade de discussão durante 6 meses, né? A gente já usa ali uma plataforma, o Google Forms mesmo. Não, mas e a minuta já dividida nos artigos, em que as pessoas podem comentar durante esses... Você dá 4 meses para elas comentarem, você tem 2 meses para estudar os comentários e depois trazer para discussão. Porque para você ter regras. Sim. Porque senão você não tem regras. Eu concordo. Tem algumas convenções que trazem, que eu acho já maravilhoso. Traz uma parte do regulamento. E aí tem que sempre pedir para os moradores também fazerem a leitura. E você veja, nesse condomínio que eu assumi recentemente, eu vou mandando cotidianamente a convenção e eu vou pegando já os trechos importantes. Por que isso já está aqui? Por que isso? Porque a convenção já está valendo. Eu tô vendo ali que tá acabando o tempo. Nossa, já? Eu vou falar para os síndicos. Você não tem, como a Vanessa falou aqui, você não tem o sistema de segurança ainda. Preze pelo seu... pelos equipamentos de incêndio, que são os primeiros a assumir dentro de um condomínio de implantação. O morador é responsável pelo seu prestador de serviços. Exatamente. Tanto pelo furto, extravio, pela quebra de um elevador, pelo dano na parede. Porque o que a gente mais vê é o pessoal entrando com as coisas sem a mínima preocupação, né? Aquelas canaletinhas, aqueles cantos das paredes, das garagens, já são destruídos de cara, né? Gente, só pra vocês terem ideia, nessa implantação, a coisa foi tão... Graças a Deus, a gente tinha uma boa administradora que ela já tinha uma experiência e ela já deu um suporte muito bom. Mas eu lembro que tivemos um problema na hora do CNPJ e aí, enquanto não saiu o CNPJ, eu falei assim, não, eu não quero esse condomínio sem seguro em hipótese nenhuma. A gente sentou com o corretor, com a seguradora e falou assim, fizemos no CNPJ da empresa para assegurar o condomínio, para garantir que... E deixamos claro, registrado, olha, tão logo o CNPJ do condomínio fique pronto, a gente vai transferir a apólice e tudo mais. Mas mesmo até esse nível de detalhe a gente precisa... E os funcionários. Os funcionários, você precisa necessariamente contratar terceirizada e a nota é paga. Ou sai ou no CNPJ da administradora, ou se houver a possibilidade no CNPJ da empresa do síndico, mas... É que no síndico não vai sair, porque o síndico só vai ser síndico a partir da Assembleia de Instalação. Exatamente, eles têm que ter isso antes. Então, assim, você precisa ter a terceirizada. E uma outra coisa, não adianta se o corretor que te vendeu o apartamento te falou que o condomínio vai ser R$300, você não acredita, tá? Nenhum pode definir o valor. O que define é a Assembleia. Ou se não, você faz ele escrever e te dizer que ele vai devolver a diferença. Peça perdas e danos. Entendeu? Porque o que a gente mais escuta em implantação e nos primeiros 3 anos do condomínio é alguém levantar e falar assim... mas o condomínio tá não sei quanto, o corretor me falou que ia ser a metade disso. Exato. Tem a questão do desdobro do IPTU, quem adquire... super desafiador. É desafiador. Porque normalmente a prefeitura só faz lá quando tá no 5º ano, porque aí ela não pode mais... Tá mais rápido agora. Agora tá mais rápido. Mas assim, gente, ano você já consegue. essa questão do IPTU é importante. É importante pelo seguinte. Para a prefeitura, aquele imóvel é um só, até que seja feito o desdobro entre as unidades privativas. Matrículas individualizadas. Que isso esse processo só vai começar após a implantação do condomínio. Então, assim, o primeiro ano vai vir um carnê único em que esse IPTU vai ser rateado entre as unidades na cota condominial. Isso. Geralmente uma linha apartada, que vai estar lá IPTU, e vai ter a questão da cota. Quando esse IPTU for desdobrado, a prefeitura vai lançar uma cobrança retroativa de tudo. Desde o dia da implantação. Desde o dia 0 do Habite-se,
até o momento, o outro ano. Então você vai receber de todos os anos para trás. E aquele valor que você pagou no boleto, ele vai ser pleiteado a devolução daquele valor. Geralmente é assim que acontece. Às vezes eles descontam e tal, mas geralmente aquele valor que você pagou não valeu de nada. Você vai ter que pagar tudo de novo e geralmente 2 ou 3 carnês de IPTU durante o ano que foi feito o desdobro. E depois o condomínio entra com processo administrativo para reaver o valor que foi pago. E isso dá muita confusão. A culpa não é do síndico, a culpa é do prefeito. Isso. Tá? Você vai reclamar para o prefeito da Fica no viaduto do Chá, aqui em São Paulo. Se vocês quiserem, vocês podem ir lá reclamar. Eu tenho um exemplo prático. É verdade, Eu fui é verdade. síndico de um condomínio que não era implantação. Eu fui o segundo síndico profissional. E só que o desdobro ainda não tinha sido feito. Ele aconteceu justamente na minha gestão. Aí você que se lascou. Não, imagina você explicar para o morador que ele vai ter que pagar tudo retroativo, uma vez que... A gente já fez isso algumas vezes. Nossa! Comigo, no prédio que eu moro, no meu apartamento, a prefeitura fez o desdobro exatamente no último ano, 5º ano. E aí você imagina, eu tive que pagar 5 carnês. 5 anos retroativos, que era uma pancada. Ainda mesmo. é hoje, né? Enfim. Mas Não, imagina- mas é hoje imagina 5 juntos, né? Exato. Uma outra coisa que quase ninguém fala a respeito dessa devolução de IPTU é a pessoa que comprou para investimento, acabou vendendo sem receber essa Bem devolução. E não, mas o dinheiro é meu porque o imóvel era meu. Não. O que regula é o contrato. O que regula é o contrato. A regra é, voltou o dinheiro para o condomínio, uma assembleia vai decidir o que vai ser feito, e quem tem o direito a isso é a unidade. É a coisa. É a unidade, a coisa, é o imóvel. É o proprietário atual. Então não adianta você vir falar, ai, olha, então eu vendi meu apartamento, mas aquele dinheiro do IPTU é pra mim, tá? Não, filho, Não é, isso não. aí você tem que Desde que concordar com no a contrato de pessoa compra e que Você venda. comprou o colocou isso no apartamento. contrato de compra e venda, tranquilo. Mas é ele que tem que Então, ver, mas não aí é assim, volta né? para a unidade privativa e é as partes Se que vão entende. O resolver. síndico não tem Síndico, nada a ver exato. com isso. Exato. Nada a ver com isso. Gente, tá acabando o nosso tempo. Tem um assunto bem legal, assim, nesse ponto do IPTU, que eu acho que é o ponto mais crítico. Nós assumimos a implantação de um retrofit no centro. E era um imóvel comercial. Ele se transformou num imóvel misto. E depois de 3 anos, a prefeitura lançou uma diferença de IPTU do momento da implantação ao momento em que a construtora informou, a construtora pediu desdobro. Foram 10 meses, foi mais de R$1 milhão essa diferença. E aí, assim, a sorte é que isso estava entre as partes, a prefeitura, a construtora e o permutante, Sim. que era a responsabilidade deles. Mas isso fica gravado na matrícula do condomínio. Os novos proprietários tentavam tirar a certidão negativa e não conseguiam. Porque isso estava gravado ali com a dívida. Então, isso é uma coisa muito importante. Obviamente, a construtora e o permutante eram pessoas idôneas, fizeram a regularização depois de entender o que era, mas e se não fizessem? Nossa, ficaria marcado o imóvel. Quem Não, comprou e aquilo... quem comprou vem com a dívida, né? Sim, carrega a isso que eu falo, dívida. vem marcado. Vai ter que dividir um Já vem milhão ali gravado pelos... É bem complicado. Primeira coisa, eu vou fazer o seu avisinho final. Fala, amor. Você comprou um apartamento. Parabéns! Essa convenção já tá pronta na hora que você comprou o apartamento. Então você já começa a ler antes de mudar. Já pede, né? Já pede, né? Se tá em construção e Isso tudo em mais... qualquer empreendimento. Exatamente. Então, primeira coisa. Segunda, vá à reunião de implantação, à assembleia de implantação do condomínio. Obtenha as informações com o seu síndico, certo? Terceira coisa, se você não sabe o que está pensando ou o que está falando, procure informações. Não acuse, não julgue sem ter informações a respeito daquela situação. Quarta coisa, o condomínio leva pelo menos 6 meses para entrar numa vida normal, que não o caos da implantação. Né? Eu acho que é importante a gente colocar isso para todo mundo.
Para ele começar a ter uma vida reta, eu digo aí 1 ano e meio, mais ou menos, tá? Então, tenham paciência. É maravilhoso mudar para um condomínio novo, mas tem os desafios, né? Sim. Como tudo na vida. Exato. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. É um conteúdo bastante denso, assim. Implantação é um desafio gigante para o síndico. É muito legal em contrapartida, porque você dá a sua cara pro condomínio, né? Você faz as coisas direitinho, você entrega, quando você acaba o seu mandato, você entrega aquele condomínio funcionando redondo. Então é bastante desafiador e gratificante, né? Encontra a gente nas plataformas do YouTube, do Spotify, procura como Condomínio Informal, que você já cai direto na nossa lista. A gente se vê a semana que vem. Um abraço.